Começando o programa dessa sexta-feira, dia 4 de dezembro, né? Eu quero me referir ao dia 1º, que foi o Dia Mundial de Combate, aliás, de luta contra a AIDS, né? De combate à AIDS, que é um dia que se comemora, vamos dizer assim, a conscientização que a gente deve ter em relação a esse vírus também insidioso, que já foi muito pior do que é hoje, porque hoje nós temos vários mecanismos para debelá-lo. Mas o Dia Mundial tem muita importância e é muito necessário para essa conscientização e para a luta contra o preconceito, porque o preconceito contra a AIDS ou contra os aidéticos é uma coisa que faz mais mal do que o próprio vírus, que hoje já tem como ser controlado. Mas o preconceito não se controla. Ou você acaba com ele ou não acaba de vez, né? Então, é muito triste essa realidade. E também nós temos aí uma realidade de Petrópolis que optou nas eleições, no segundo turno das eleições, por um período de instabilidade política e, vamos dizer assim, administrativa na cidade, né? Não se sabe o que vai acontecer ainda. Se nós vamos ter que partir para novas eleições, ou se o candidato que venceu esse turno vai poder tomar posse. Estamos nessa instabilidade que é tudo que a cidade não precisava, nem poderia se meter no momento em que a Covid começa a crescer de novo. Então, a estabilidade é em todos os sentidos, né, para a cidade. Muito desagradável esse período de fim de ano, que deveria ser um momento mais tranquilo, de mais votos de 2021 de esperança, mas que está nos deixando assim num ambiente tão de insegurança, tão de tristeza, sei lá, não sei como é, está muito ruim esse fim de ano, eu estou achando, mas vamos esperar que melhore, né? Vamos partir para nossas entrevistas e ver como é que a gente desenrola o programa da maneira mais agradável possível dentro das circunstâncias. Vamos conversar com a doutora Rafaela Bongiovanni, que é uma petropolitana, que saiu daqui, foi fazer a residência dela no Rio, é uma infectologista e que voltou para Petrópolis para exercer a sua medicina aqui. Moça ainda, eu achei tão construtiva essa caminhada dessa moça e essa opção que ela fez para voltar para Petrópolis, logo recém-formada e assim que terminou a residência, para exercer a sua medicina como infectologista no DIP. É um exemplo extraordinário para todos aqueles que estão levando a sua medicina agora na faculdade até o fim já, que estão pensando numa residência. Quando a gente tem, com os infectologistas no momento, uma moda, né? Moda em infectologia, porque se fala tanto em Covid-19 que esse ramo da medicina está muito moderno, né? Muito atual. Então, essa moça simpaticíssima, ela dá um exemplo de uma dedicação, inclusive quando ela diz que ela gosta do DIP, que ela quer ficar no DIP, eu acho que é um exemplo a ser levado em consideração. Vamos ouvi-la. Rafaela Bongiovanni, doutora, ela está agora lotada no DIP, fazendo um trabalho dela e vai nos explicar tudo isso. Mas eu queria, Rafaela, boa tarde, já te agradecendo a tua participação nesse programa, que você nos contasse muito sobre esse dia de conscientização mundial do HIV contra a AIDS, que é no dia 1º, quer dizer, esse programa está indo ao ar numa sexta-feira, o dia 1º foi na terça-feira,
né? Então, eu quero me reportar um pouquinho a esse dia primeiro e você falando um pouquinho da sua vida, das suas coisas. Eu sei que você é infectologista, né? E que você passou um tempo fora e voltou para cá. Então, conta com as suas palavras toda essa nova trajetória tua agora aqui em Petrópolis, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu. Então, vamos lá, vamos começando falando primeiro do dia 1º de dezembro, que esse dia já é o Dia Mundial da Conscientização contra a AIDS, HIV/AIDS, desde os anos 80, e ainda é importantíssimo, porque a gente ainda tem um estigma muito grande contra a doença, né? Apesar de hoje a gente ter uma doença totalmente controlável, que a gente tem medicamento, que o tratamento é fácil, é simples, mas ainda existe um estigma muito grande desde os anos 80 dessa doença, né? Então, o estigma que você diz, Rafaela, é o preconceito contra aquele que é portador de HIV, né? Esse não acaba, sim, não tem cura. Se a pessoa não quiser se curar, não é? Dessa aversão. Exatamente. Que é desumana e sem razão. Não tem razão para isso. Exatamente. Né? E, assim, eu vejo que muitos pacientes, quando chegam para tratar, primeira consulta, primeiro contato, eles ainda chegam com esse estigma neles, de que é uma doença que vai matar, de que ainda vem com aquela coisa do coquetel, que antigamente se falava. Hoje o tratamento é muito simples, são o esquema inicial, né, o tratamento inicial que a gente utiliza são apenas 2 comprimidos ao dia. Então, toda aquela história de que no início, na verdade, eu sou mais nova do que isso, né? Mas de que as pessoas falavam de que eram muitos comprimidos ao dia, hoje a gente não tem mais isso. E o próprio paciente chega para a gente na primeira consulta, muitas vezes, com esse estigma. Ele mesmo tem isso. Então, a gente precisa desconstruir isso e mostrar que é uma doença hoje que tem tratamento, que eu falo, é uma doença crônica, como quem é portador de hipertensão, de diabetes, tem tratamento e tem controle, entendeu? Então, eu acho que hoje ainda é importantíssima a conscientização do HIV, então esse dia 1º de dezembro é muito importante, até porque leva também as pessoas a se testarem, porque você lembra, é importantíssimo a gente saber o quanto antes, né? Quanto antes você ter o diagnóstico é o ideal. Então, o dia 1º de dezembro continua sendo importantíssimo. Então, o que você aconselha em relação a diagnóstico? Que a pessoa, quando vai fazer um exame de sangue, peça um exame específico de HIV, mesmo se não se considera em grupo de risco, porque pode ter uma transfusão de sangue, uma coisa qualquer, né, passada naturalmente, que a pessoa nem se liga que poderia causar um mal maior, não é isso? Hoje essa questão da transfusão, a gente já não existe mais esse meio de transmissão, porque hoje os bancos de sangue são testados diversas vezes. Tá bom. Então, mas sim, eu acho que todo mundo, independente de qualquer, eu sou hétero, eu sou gay, enfim, o que for, todos devem testar. E assim, o importante é que ou você faz um exame de rotina pedindo ao seu médico, mas lembrar que o nosso programa tem a testagem todo dia. É só você chegar lá no ISP, no DIP, de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Eu quero fazer um teste, nós temos o teste rápido, que o resultado sai em 15 minutos e vai te dar o diagnóstico na hora. E você não precisa contar histórico nenhum, você só precisa chegar lá e dizer assim, eu quero fazer o teste. Só chegar e fazer o teste, é de graça, está aberto para todo mundo, a hora que quiser, para ir lá testar. Mas eu acho que todos devem fazer, independente de querer fazer lá ou não, numa rotina, deve ser realizado esse teste, sim. Giovana, então, Rafaela, desculpe, me fala um pouquinho da sua trajetória. Você disse que se formou aqui na FASE, foi para o Rio fazer residência. Aonde você fez residência? Eu formei aqui no ano de 2014, aqui em Petrópolis,
fui pro Rio, fui para a FRJ, fiz a residência em infectologia lá, fiquei 3 anos lá no Rio, mas sempre com a vontade de voltar para Petrópolis, que eu nasci aqui, e atender aqui, que é a minha casa. E aí foi o que aconteceu. Assim que eu terminei, voltei para Petrópolis. E você está gostando do que você está fazendo lá no DIP? O seu trabalho lá? É muito gratificante. E agora também a gente acaba tendo contato com os novos alunos um pouco, né? A gente estando com os novos alunos que estão no curso ainda, então é muito legal, muito bom voltar. Estou adorando. E o que te atraiu nesse ramo da medicina que é a infectologia? Hoje a gente só fala em infectologista por causa do Covid-19. Vocês estão na ordem do dia, mas é um ramo muito específico e muito complicado da medicina. O que te atraiu nisso? Eu estou interessada porque eu tenho uma neta que está fazendo medicina, entendeu? Então eu quero saber um pouco mais. Eu entrei na faculdade, na verdade, com vontade de fazer pediatria, mas ao longo do curso a gente roda pelo DIP e foi exatamente, até que agora a infectologia está na onda pelo coronavírus, né? Mas o que me fez interessar foi justamente o HIV/AIDS. Foi o que me fez abrir os olhos, gostar, me interessar, começar a estudar mais. Eu sempre tive interesse, então foi o que eu gostei e fui por esse caminho. Mas aí agora, eu acho que eu falei que eu nunca tive tão na moda como eu estou agora, né? Com o coronavírus. Mas foi o HIV. Fala. Não, mas foi o HIV que me fez querer ir para o caminho da infectologia. Vem cá, e você tem muitas pessoas em situação de rua que são contaminadas? Não, é isso. Não, é um grupo, sim, mas a doença hoje... A doença não, eu diria assim, porque é importante só aproveitar, é importante a gente diferenciar você ser portador do vírus e você ter a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. Hoje, com os medicamentos, a gente consegue controlar o vírus e sua imunidade fica normal. Então, você não tem AIDS, você é apenas portador de um vírus que está controlado. É só para a gente, um parêntese para mas esse vírus, então, esse vírus, Rafaela, como é que você pode adquirir esse vírus hoje? Então, hoje o principal meio de transmissão é o sexual, sempre foi, mas lembrando que existem outras maneiras, compartilhamento de agulha, drogas injetáveis, enfim, inalação de drogas, mas o principal ainda sempre foi sexual, transmissão sexual. E assim, o que você falou da questão do público, a gente tem... Nós temos pacientes de diversas classes, homens, mulheres, população gay, população hétero, enfim, mas a gente, o grupo, eu tenho até aqui alguns dados do nosso, aqui de Petrópolis, eu vou só colar aqui um minutinho para você, que a gente tem aqui exatamente todos os dados. Aqui em Petrópolis, nós temos 1.312 pacientes em acompanhamento. Infectados. Isso, pacientes em acompanhamento. Sendo que desses, 492 são mulheres e 820 são homens. E a maior incidência fica entre os 30 e 39 anos. É o grupo maior. São homens entre 30 e 39 anos. E que se infectaram sexualmente, você quer dizer? Sim, a grande maioria, a grande maioria. E, isso aqui são os dados aqui do DIP de Petrópolis, mas isso é exatamente o que a gente encontra em todo o Brasil. Se você ampliar isso para os dados nacionais, é mais ou menos esses valores que você vai encontrar também, de população, de grupo de contaminados. Quer dizer, ainda é uma falta de prevenção, né? Ou uma falta de atenção à gravidade de uma relação sexual sem
o devido controle, nem o devido cuidado, né? Quer dizer, sem a prevenção mesmo. E você vê que hoje a grande maioria dos contaminados são homens mais jovens, que não viveram o início da pandemia, que não viram as pessoas morrerem, enfim. Então, se perdeu um pouco do medo da doença. Então, mais ou menos o que está acontecendo com o Covid agora, né? Que todo mundo está sem máscara, sem cuidado, achando que não é bem assim, né? Então são os homens mais jovens que se expõem mais e são os mais contaminados. A gente tem visto esse perfil novamente agora. Porque se você acaba conversando com os pacientes, você vê isso, que as pessoas perderam medo, esqueceram da doença, né? Apesar de ser hoje uma doença controlável, mas ainda existe todo o tratamento, enfim. Então, eles perderam um pouco o medo, esqueceram, e aí voltou novamente a esse grupo dos mais jovens. E esse grupo, por exemplo, que está em tratamento, esse grupo, ele é contaminador na maioria ou não? Não, hoje também isso é importantíssimo. Com os antirretrovirais, o uso correto, a gente consegue deixar o paciente indetectável, ou seja, é tão pouco vírus, com o uso da medicação correta, é tão pouco vírus no sangue que ele não transmite. Hoje existe uma sigla muito, se você colocar em alguns sites, que é o I é igual a I, ou seja, indetectável é igual a intransmissível. Então, por isso que é importantíssimo a testagem e o início de tratamento o mais rápido possível. Porque quando a gente começa o tratamento cedo, você abaixa tanto a quantidade de vírus no sangue que a pessoa não transmite durante a relação para a outra, entendeu? Independente de uso de preservativo. Mesmo sem preservativo? Mesmo sem preservativo, você fazendo o uso regular, você não transmite. A maternidade e a paternidade estão salvas, né, do contágio, caso a pessoa faça o tratamento constantemente, periodicamente, sim, né? Sim, inclusive nós temos vários casais soro-discordantes, que a gente chama. Quando um é portador do vírus, o outro não. E vai acompanhar, vai engravidar, vai ter um neném, o neném vai nascer bem. Saudável, hoje nós temos saudável, sem o vírus, exatamente. Isso hoje é bem comum. Que coisa boa, eu não sabia disso. Olha, isso é uma informação espetacular que você está dando aqui. Inclusive, hoje é o contrário. A gente não quer. É difícil a gente ver uma criança que se contamine. Quando a criança se contamina, que a mãe é portadora e a criança se contamina, é que muitas coisas erradas aconteceram, entendeu? E o aleitamento? O aleitamento pode contaminar? Não. A única coisa que não pode é o aleitamento, de maneira nenhuma. Não pode o quê? Ela não pode fazer o aleitamento? Não pode amamentar. Não pode. Aí ela pode contaminar a criança. Sim, porque no leite materno ainda existe uma quantidade de vírus independente da medicação, e para a gente não ter esse risco, não é proibido o aleitamento materno. Tá. Mas a criança acompanha até 1 ano de idade lá no nosso serviço também, acompanha com a doutora Suzy, e depois tem alta e vida que segue, sem vírus, livre. Que coisa muito boa essas informações, né? E como é que você está se sentindo? Vamos largar um pouquinho o DST-AIDS para eu me situar em relação à Covid-19. Você está se enfronhando agora nessa luta da cidade contra esse vírus ou não? A tua especialização é AIDS e você ficou por aí mesmo? Não, eu estou trabalhando também. Acho que hoje, esse ano, acho que qualquer médico, independente da especialidade, ainda mais a minha, né, não teve como não atender. Mas no início a gente diminuiu um pouco os atendimentos no IST, eu fui atender lá nas tendas de atendimento, de primeiro atendimento, mas ainda continuo vendo paciente internado. Não tem como, a gente continua, a gente tem que fazer
É impossível É uma solicitação muito grande, né, exatamente. Rafael? Sim, sim, com certeza. E você está sentindo que está aumentando agora a incidência nessa segunda onda, vamos dizer, ou é um pouco de exagero isso? Não, sim, teve um aumento, principalmente nas últimas 2 semanas. Houve um aumento importante no número de casos em Petrópolis e, mais uma vez, igual ao Rio de Janeiro, a gente segue a onda. O que acontece no Rio de Janeiro, Petrópolis, por ser muito próximo, o perfil é basicamente igual ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, realmente, houve, sim, aqui um aumento do número de casos, sim. Aqui, gente. Rafaela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você só atende no DIP ou você atende particular também? Você já tem consultório? Como é que você está fazendo? Eu atendo também consultório, eu faço consultório no SMH. Tá. Mas eu fico mais no DIP, né? Lá é onde a casa, da nossa casa, né? E é onde você se integra e você se dedica totalmente, é no DIP? Sim, sim. Mas também faço. Tenho consultório particular também. Tá ótimo, Rafaela. Então, você queria dar um último aviso, alguma coisa que você quisesse deixar aqui para os nossos telespectadores, os nossos amigos que estão te vendo? Eu estou achando formidável esse teu depoimento, porque você é jovem, é mulher, e saiu de Petrópolis e quis voltar para fazer esse trabalho aqui. Eu acho que isso aí tem um valor extraordinário. Meus parabéns. Obrigada. Eu só queria lembrar todo mundo que o DIP funciona de segunda a sexta e que qualquer um pode chegar lá, não precisa justificar porque quer testar, é só você chegar lá que vai fazer o teste. E o teste não é só para HIV, é importante lembrar que a gente testa para hepatite B e C e sífilis, que também tem sido um problema que tem aumentado muito o número de casos de sífilis no Brasil inteiro. Então, o teste, quando a gente faz, a gente testa para essas doenças, hepatite, sífilis e HIV. A sífilis tem vacina? Ou não? A sífilis tem tratamento. Tem tratamento. Tratamento. Tem tratamento. Também pega por relação sexual? Sexualmente transmissível também. A gente tem que ficar bem atenta a isso. Vocês que são jovens têm que ficar com isso na cabeça, né? Com certeza. Não é? Obrigada, Rafaela, que você continue tendo essa força, essa vocação extraordinária aí, né, que você está demonstrando e ajudando sempre, porque isso é uma doação total, né? Parabéns, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Imagina. A Júlia Madeira de Araújo é a nossa entrevistada de agora. Uma jovem também que, nesse período de isolamento, descobriu uma forma de se realizar escrevendo um romancinho, né? É um livro muito interessante que ela conseguiu tirar das elucubrações dela em torno da internet e do contato à distância, e escreveu um livro muito interessante, muito instigante, de um personagem que vamos dizer assim, a escritora, né, a voz do livro, conheceu apenas pela internet, né? E começa a futurar, a realizar, a idealizar como seria esse personagem na vida real e como seria um relacionamento com ele. É muito interessante e ela já conseguiu vender esse livro para uma editora nova e está fazendo o maior sucesso já, né? Então, vamos conversar com ela também, essa Júlia Petropolitana. Júlia Madeira Araújo, essa mocinha que já ganhou um prêmio espetacular por um romance que ela escreveu. Então, Júlia, eu quero que você me conte a história desse prêmio e desse romance. Como é que você conseguiu, na pandemia, ter inspiração
nesse isolamento social que a gente está, que eu considero a minha prisão domiciliar. Então, não sei como é que você está se sentindo. Como é que você fez esse romance? Conta tudo para nós. Oi, Ana, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu também acho que parece um pouco prisão domiciliar mesmo. É muito ruim. Acho que já esteve mais difícil, mas ainda assim é muito difícil ficar preso em casa. O livro, ele aconteceu uma história que tem tudo a ver com isolamento social, na verdade, porque eu estava fazendo uma oficina de escrita que acontecia virtualmente, né, assim como a gente está falando. E aí, durante a oficina de escrita, eu conheci um rapaz chamado Léo. Conheci, entre aspas. Tinha um rapaz na oficina chamado Léo. E aí, no último encontro da oficina, eu tive uma ideia de escrever sobre essa pessoa que parecia muito interessante, o Léo, e sobre as duas oficinas de escritas que eu fiz, à distância, por causa do isolamento social. Então, eu escrevi uma história, era um texto curto, e por causa da oficina de escrita, que eu só pude fazer porque estava acontecendo virtualmente, porque era com uma escritora de São Paulo, a Paloma Vidal, professora da USP, que eu tive coragem de enviar o texto para uma editora de São Paulo também. É uma editora jovem chamada Voz de Mulher, que estava com um edital aberto para receber textos de mulheres durante o período de isolamento social. Então, eu tomei coragem e enviei o texto. O nome dele era Romancinho, desde o início. E achei que elas iam querer publicar num livro com outras autoras, uma antologia. E, na verdade, elas me responderam por um e-mail muito rápido, em 3 semanas. Geralmente, quando se manda texto, demora mais de um mês para você receber um retorno. Então, elas falaram, vamos marcar uma reunião por videoconferência para falar sobre a publicação do seu livro. Daí eu pensei, devem ter escrito errado, não quiseram dizer livro mesmo. E aí, na semana seguinte, a gente fez uma reunião por uma chamada de vídeo do WhatsApp, e a dona da editora, a Thelma, falou, não, a gente queria fazer o seu livro num formato reduzido, um formato de livreto. E foi, na verdade, um presente. Essa reunião aconteceu no início de setembro, e eu fiquei muito feliz, porque eu nem podia imaginar que eu ia publicar um livro com 21 anos de idade, agora 22, nem num momento de isolamento social, nem passou pela minha cabeça. E a editora é uma editora super jovem, que decidiu fazer 5 publicações gratuitas para as autoras, porque muitas vezes você paga para fazer como um convênio com uma editora para lançar o seu livro. Por isso é muito difícil lançar livros no Brasil, custa muito dinheiro. E os autores muitas vezes não têm esse dinheiro para poder publicar os seus livros, que muitas vezes são ótimos livros. Então elas escolheram a minha história, a história do Romancinho, como um desses 5 livros que elas queriam publicar gratuitamente. Então eu fiquei muito feliz, né? E quantos exemplares elas vão publicar? Então, a gente fez um contrato mesmo de 3 anos de cessão dos direitos autorais. Agora está na primeira tiragem, por uns 100 livros. Mas a gente tem aí mais 3 anos pela frente para elas fazerem a impressão dos livros, né? Que coisa boa, hein, Júlia? E você já conseguiu encaminhar esses 100 livros, vender? Está vendendo nas livrarias aqui de Petrópolis, aonde? Como é que é isso? Então, por causa da pandemia e por elas serem uma editora que ainda está crescendo, elas decidiram não vender o livro em livrarias físicas. O livro é físico, ele está até aqui. Deixa eu ver a capinha dele. Que bonitinha a capa, ficou uma graça, hein? Bonitinho, né? É um amor, Júlia, parabéns. E elas decidiram, por enquanto, que a gente só vai fazer vendas virtuais. Por enquanto, o livro está disponível para vocês comprarem no site da editora. A editora chama Voz de Mulher. Mas, possivelmente, daqui a algum tempo, a gente vai vender em outros canais de venda virtuais e a gente espera que, quando tiver uma vacina, a gente vai disponibilizar em várias livrarias, principalmente aqui em Petrópolis, né? Claro. E no site é só você entrar no nome Voz de Mulher? É só isso? Isso, vocês podem encontrar a editora numa página no Instagram, Editora Voz de Mulher, e também podem encontrar no Google mesmo, pesquisando Editora Voz de Mulher, tem o meu e tem outros 3 livros de 3 mulheres diferentes vendendo lá. São todos livros ótimos, porque é uma iniciativa muito bacana da editora, que em um primeiro momento publicou só livros de mulheres. Então é uma coisa muito bacana, mulheres que não tinham dinheiro para publicar seus livros, elas são mais velhas do que eu, então já escrevem há muito tempo e não tinham espaço para fazer essa publicação.
E aí os livros estão todos disponíveis no site para venda e futuramente eles vão estar disponíveis, tomara que não demore muito tempo, né? Vai ter uma vacina, a gente poder ser liberto da casa e vai vender nas livrarias também. Ô, Júlia, eu não quero que você fale tudo do livro, não, mas me dá assim uma dicasinha aqui. Como é que é a história? A história é um romance só, assim, comum, ou tem alguma coisa diferente? Como é que é o negócio? É um romance, mas não é uma história de amor, porque a história é uma narradora personagem que está ali botando no papel as impressões que ela tem do Léo, esse rapaz que ela vê na oficina de escrita. E não foi uma coisa que eu fiz propositalmente, mas acabou que tangenciam ali outras discussões. Por exemplo, esse formato das pessoas se conhecerem assim por vídeo, pela internet, né? É estranho, porque será que a gente conhece mesmo as pessoas assim? Porque tem vários momentos que a internet fica ruim, né? Então a pessoa some, fica tudo preto, escuro, o áudio não sai. Então, será que esse modelo de relacionamento, de se conhecer, de estar junto, será que isso é efetivamente estar junto? E isso foi uma coisa que apareceu na história. Essa menina só viu esse Léo virtualmente. Então, ela só pode imaginar as coisas sobre ele. Ela sabe o sotaque dele, ela sabe que ele disse que está no Ceará, ela sabe que ele está na oficina de escrita. Mas ela fica ali especulando no papel. O que será que ele faz? Será que ele é organizado? Será que ele é divertido? Como será que ele escreve? O que será que ele faz? Porque no primeiro dia da oficina, a internet dele estava muito ruim. Então ele ficava entrando e saindo da sala. Aparecia, Léo saiu da sala, Léo entrou na sala. E na hora eu tive muita vontade de rir, porque eu fiquei imaginando, se fosse num espaço de verdade físico, uma pessoa entrando e saindo de uma sala. E é uma coisa extremamente impossível de acontecer, uma pessoa que fica entrando e saindo assim pela porta. Então acaba que o livro faz são impressões, para mim, divertidas de uma menina sobre um rapaz que ela, na verdade, não conhece, ela sabe só o nome que está ali, né? O nome daquele quadradinho na tela. E tem ali essas impressões, umas conjecturas que ela fica inventando sobre ele, maneiras de chegar até ele. E também, como eu estava fazendo uma oficina de escrita, acaba que eu falo um pouco sobre oficinas de escrita, porque foi uma experiência nova para mim nesse ano, muito importante, porque eu conheci muitas pessoas muito bacanas, muito legais, e vários autores na oficina de escrita que eu conheci, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é um livro que fala mais ou menos sobre isso, e aí vocês podem ler o livro e tentar conhecer o Léo, igual eu tentei fazer nessa história. Quer dizer, você escreveu mais ou menos como se fosse um roteiro, né? Acho que sim, acho que a gente pode dizer que sim. Não é? Que interessante, não conta o fim, não. Eu vou querer comprar o livro para ler o fim, vou querer saber como é que o Léo ficou só virtualmente na vida dela, ou se houve assim uma possibilidade de um encontro futuro, né? Porque a pandemia ainda não acabou, vamos ver como é que é isso aí, né? Vai ter um segundo livro, certamente. Quem sabe, não é? Um encontro presencial dos dois, quem sabe, né? Não é? Vamos dizer, é instigante começar a pensar isso, não é? Com certeza, com certeza. Então, tá bom. Olha, Júlia, eu te desejo muito sucesso com o teu livro, que você escreva outros, até o segundo volume desse aí mesmo, não é? E que você continue tendo esse sucesso enorme que você já conseguiu com esse teu insight, né, de Covid, né? Para você foi uma coisa positiva. Foi maravilhoso. Tiveram lados bons e lados muito ruins. Imagino que para muitas pessoas, né? Tiveram lados bons e lados ruins. Eu queria deixar um convite para você e para quem estiver assistindo. Na terça-feira, no dia 8 de dezembro, eu vou fazer uma live com a editora no Instagram da editora Voz de Mulher, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o romancinho. Então, quem tiver interesse de assistir, de ver, vai ser bacana. Terça-feira, que hora, Júlia? Às 19h, 19 horas. 19h. Vamos anotar aí para a gente divulgar bastante para você, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o romance. Adorei o espaço, obrigada. Nada, continue com essa força e esse sucesso, tá bom? Obrigada, um beijo.
Tchau. Vamos agora ouvir uma entrevista que para mim é muito importante com o Coronel Paulo Renato Vaz, que é o secretário da Defesa Civil retornando ao governo municipal, graças a Deus, depois desse tempo que ele se afastou para se candidatar e não teve sucesso. Então, ele voltou para sucesso e áudio nosso e da cidade. E eu tenho o prazer também de ter a Monique aqui, que vai ficar como ouvinte, porque para nós conseguirmos gravar essa entrevista, dentro da minha incapacidade total de manusear com esses elementos da internet e a impossibilidade da Júlia estar presente, a Monique descobriu esse artifício aí de fazer uma triangular com o coronel. Então, Monique, deu umas boas-vindas ao coronel e muito obrigada pela sua ideia e pela sua participação. E agora eu quero conversar com o coronel, tá bom? Tá joia. Não, Vago, virei a intrusa aqui, mas é um prazer realmente, coronel, ter o senhor de volta com a gente aqui. E, bom, agora eu vou ficar aqui para ouvir todo o programa de vocês, tá bom? Então, coronel, é um prazer saber realmente que o senhor voltou com tudo, com toda aquela expertise que o senhor tem e que tranquiliza tanto a gente, e já sei que o senhor já começou as reuniões para botar em prática o Plano Verão. Então, fala um pouquinho desse tempo do seu afastamento, o seu retorno e o que o senhor está planejando aí. É um prazer muito grande, coronel. Bom, primeiramente uma boa tarde, né? Sempre prazer enorme falar com a senhora, dona Maria, querida Monique também, a todos os seus telespectadores, né? Sempre muitos, eu fico muito feliz por esse carinho que a senhora sempre demonstrou por mim, sempre me chamando para ir ao seu programa. Felizmente, já perdi até as contas, né? Sinal que foram muitas vezes que eu... E foi lá, inclusive, que a senhora, como sempre, né? Como a excelente entrevistadora que é, que eu anunciei pela primeira vez que seria eventualmente candidato a vereador. Isso, né? Foi comigo que o senhor lançou a candidatura. É verdade, foi nesse momento que a senhora conseguiu arrancar de mim ali o que era ainda uma ideia, mas é sempre um prazer estar com a senhora. Eu me afastei há 8 meses, né? Eu tive que me desincompatibilizar do cargo de secretário municipal para, enfim, seguir por essa, que seria uma nova proposta, esse desafio de me candidatar a pedido do prefeito Bernardo Rossi, pelo partido do prefeito Bernardo Rossi, Partido Liberal, a uma vaga na Câmara de Vereadores, né, me candidatando então como vereador. E, enfim, agora, nesse período pós-eleitoral, logo na segunda-feira, ele me convidou, né? Na verdade, o convite do prefeito não é um convite, né? É uma intimação, uma convocação. E eu, como bom soldado, né? Coronel, mas sempre soldado da paz, né? Combatente do fogo, eu não fui formado para questionar a missão, né? Aceitei de pronto, como sempre, com muita satisfação em poder servir a nossa cidade mais uma vez, e agradecido, né? É lógico, honrado pelo convite do prefeito Bernardo Rossi para reassumir minhas funções como secretário municipal de Defesa Civil aqui da cidade, e também feliz e honrado pela confiança, né, que ele demonstra ter em mim, né, em mim depositada mais uma vez, e, enfim, estou de volta. Sem querer botar panos quentes, nem fazer-lhe um agrado a mais, que o senhor nem precisa, mas quem perdeu foram os petropolitanos de não tê-lo na Câmara dos Vereadores. Ganhamos nós com esse seu retorno, graças a Deus. Então, me conte aí o que o senhor pretende, enquanto secretário da Defesa Civil, colocar em prática nesse Plano Verão 2020, tão conturbado, tão diferente, tão atritado nesse tal de novo normal, né, coronel? Isso é um negócio que não dá para entender, mas a gente tem que viver. Nós estamos, desde o primeiro momento, né, desde a segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu recebi a
a ligação do prefeito, debruçados para poder, então, entregar para a cidade esse plano verão 2021, né? Porque o verão começa agora no final do mês, são pouquíssimos dias de 2020, e, na verdade, vai ter aí o primeiro trimestre de março, praticamente todo, com os enfrentamentos atinentes, né, aos desastres característicos dessa estação, sobretudo deslizamento de terra, inundações, rolamento de blocos rochosos, vendavais e tempestade de raio. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é o que a gente sempre fez ao longo desses 4 anos e antecipando a transição na nossa pasta, na Defesa Civil, né? Mais do que antecipar operacionalmente, nós vamos dar publicidade a isso. Então, não apenas, como sempre demos, né, diga-se de passagem, não apenas a nova gestão que irá assumir terá conhecimento, mas a própria sociedade, as autoridades, a imprensa e a própria sociedade, a partir do dia 10 de dezembro, portanto, na próxima quinta-feira, quando nós vamos, então, lançar a versão atualizada do Plano Verão de Petrópolis, Plano Verão 2021, e todos poderão saber quais são as atividades propostas para o socorro, a assistência, a reabilitação, portanto, atividades inerentes à ação de resposta, caso um desses 5 desastres característicos do verão, como eu já mencionei aqui, aconteça, de forma que ninguém será pego de surpresa, como não aconteceu em nenhum dos 4 anos que nós estivemos aqui. E aí o próximo secretário municipal de Defesa Civil, seja ele quem for, poderá aproveitar total ou parcialmente esse nosso plano e fazer as edições que, por fim, ele achar necessário, né? Mas nós não vamos nos omitir, como nunca fizemos, não só aqui na Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, mas eu nunca fiz na minha vida, ao longo dos 30 anos, uma história de muito trabalho, de muita luta, porque eu jurei lá com 17 anos, né, dona Maria, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, proteger a vida da população, mesmo com o sacrifício da minha própria vida, se necessário fosse. Então, foi uma gestão muito exitosa na Defesa Civil, com prêmios nacionais, internacionais, o reconhecimento da sociedade petropolitana, mas o mais importante de tudo para a gente, o menor número de mortes por desastres nos últimos 20 anos em Petrópolis. Essa é a nossa marca, esse foi o nosso principal legado. E não estamos falando de qualquer cidade. Estamos falando da nossa querida cidade imperial, um município que, segundo os japoneses, é um dos 3 mais vulneráveis aos desastres de origem natural do Brasil, com histórico de 412 mortes por desastres nos últimos 32 anos, e nós estamos entregando, como principal legado da nossa gestão em Defesa Civil, da gestão do prefeito Bernardo Rossi, a maior redução de mortes, ou seja, o menor número de mortes por desastres dos últimos 20 anos aqui em Petrópolis, das últimas 5 gestões, dos últimos 5 prefeitos. O senhor vai deixar, graças a Deus, o plano verão pronto até o fim do verão, né? Quer dizer, se a próxima gestão quiser utilizar até o fim do verão, tudo bem, mas o senhor vai deixar já pronto e isso será fruto da transição da Secretaria de Defesa Civil para o outro secretário, não é isso? E é exatamente isso. Nós vamos não só deixar pronto, como dar publicidade, como sempre demos, né? A partir da próxima quinta-feira, o nosso plano, com as respectivas 5 matrizes de atividade e responsabilidade, dizendo quem é que faz o que, quando, em que momento, para cada um desses 5 desastres característicos do verão em Petrópolis, deslizamento de terra, inundações, rolamentos de blocos rochosos, vendavais e tempestade de raios, além das planilhas de recursos, não é? Onde nós eventualmente poderemos encontrá-los, não só de viatura, de material operacional, mas também de leitos de hospitais públicos e privados disponíveis, refletores, enfim, uma planilha... Os pontos de apoio também o senhor vai divulgar? Vou falar aqui para a senhora também, não só os pontos de apoio, mas todo o nosso calendário, a visita técnica de inspeção aos nossos pontos de apoio na cidade. Nós vamos dizer aqui quais são e quais os dias e horários, deixamos todos um cronograma dos nossos 15 pontos de apoio,
nas 12 comunidades de maior risco geológico e hidrológico na cidade, onde estão localizados nossos 20 conjuntos de sirene. Essa visitação dos pontos de apoio também vem acompanhada uma inspeção do sistema de alerta e alarmes contra chuvas fortes por sirenes. Sempre um técnico da empresa responsável pela manutenção acompanha a gente. Então, ao menor indicador de algum problema técnico na sirene, já tem o funcionário técnico ali responsável acompanhando para consertar, e se for inclusive algo mais complicado, já aciona o engenheiro da empresa que vem imediatamente para poder fazer o reparo. Então, começa hoje, vai até a quarta-feira, e na quinta-feira, dia 10, nós vamos então lançar o Plano Verão 2021 e torná-lo público pela página da Prefeitura. Coronel, o senhor podia dizer quais são essas 15 comunidades? Então, vamos lá. Nós começamos hoje, sexta-feira, com essa visitação técnica, e começando logo, dona Maria, pela nossa área mais vulnerável, né? Pois é isso que eu queria saber. Isso. Assim, nós já começamos para ontem e começamos nas localidades mais vulneráveis. Então, a gente começa pelo Vale do Cuiabá e pela questão da catástrofe de 2011 e pela 24 de maio, que é onde nossos pluviômetros têm registrado mais chuvas ao longo dos anos. Então, hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro, 10 horas da manhã, nossas equipes estão na Escola Municipal Dr. Paula Buarque, no Gentil, e às 11 horas, na quadra do Boa Esperança, lá no Buraco do Sapo, ambos na região do Vale do Cuiabá e adjacência. Parte da tarde, 14 horas, aqui na Escola Municipal Augusto Mexique, aqui na região da comunidade 24 de Maio, entre Centro e Alto da Serra, e às 15 horas, na Escola Municipal Vereador José Fernandes, no Alto da Serra. Já na segunda-feira, dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, na Escola Municipal Dr. Rubem de Castro, da Vila Felipe, às 11 horas, na Escola Municipal Ana Muhammad, no Sargento Buenim, às 14 horas, no São Sebastião, na Escola Municipal Papa João Paulo II, e às 15 horas, no Ciméria, na Escola Municipal Rosalina Nicolai. Já na terça, dia 8 de dezembro, às 10 horas, na Escola Paroquial Bom Jesus, no Quitandinha, às 11 horas, Escola Municipal Alta Independência, no bairro que leva o nome da escola, às 14 horas, na Escola Municipal Odete Fonseca, no Duques, e fechando, na quinta-feira, às 10 da manhã, na Escola Municipal Stefan Zweig, também no Quitandinha, na Rua Sergipe, às 11 horas, no Quitandinha, também a Escola Municipal Marcelo Alencar, às 14 horas, no SEI Chiquinha Rola, lá na região do Quitandinha também, e fechando às 15 horas, no Salão Paroquial São Paulo Apóstolo, na comunidade João Xavier, no Bing, e não é a escola, assim como a quadra do Boa Esperança também não, são os únicos 2 locais que não, mas são locais também de ponto de apoio. Muitos desses pontos de apoio também detêm conjuntos de sirene. Em alguns outros lugares não, estão próximos, mas não estão no ponto de apoio. Mas a nossa equipe, simultaneamente, nós temos agentes visitando os pontos de apoio, visitando os locais de abrigamento e também inspecionando com os técnicos da Grid Lab, que é a empresa que fez a instalação e faz a manutenção das sirenes, o bom funcionamento do nosso sistema de alerta e alarme por sirenes contra chuvas fortes. Feito isso, no dia 10 de dezembro nós lançamos o plano e a partir daí já estaremos todos, né, na verdade já estamos, mas aí muito mais, de prontidão, né, permanentemente em vigilância, ocasionalmente em atenção, para eventuais chuvas fortes. O nosso centro de operações aqui da Defesa Civil da Prefeitura de Petrópolis funciona de domingo a domingo, durante 24 horas, podendo receber a ligação de emergência, né, uma ligação gratuita através do telefone 199, e todos os nossos agentes, nossos técnicos estarão de plantão com as nossas viaturas, nosso material operacional, para que a gente possa se deslocar e atender o cidadão petropolitano. Eu queria dizer para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo que o coronel acabou de dar uma demonstração de que, apesar do resultado das eleições, não houve solução de continuidade, eu quero dizer, não houve descontinuidade nos trabalhos do governo Bernardo Rossi. Tudo continua funcionando como estava funcionando antes. E a eficiência e a transparência do coronel, mais uma vez, demonstram isso para todos nós.
Ele falou claramente o que aconteceu, o que ele fez, o que ele vai fazer e o que ele vai deixar. E é isso que o governo Bernardo Rossi pretende fazer até o dia 31 de dezembro. Coronel, foi um prazer para mim, e eu quero dizer isso aqui de público, conhecê-lo e conviver com o senhor. Eu acho que o senhor deu uma lição a todos nós de eficiência, de teoria, de prática e de inovação nos métodos que o senhor descobriu. Aquela história de levar essa defesa civil para prevenção nas escolas, aquilo tem que ficar registrado como uma coisa, um projeto inovador e inusitado. E eu tenho muito prazer de difundir e divulgar isso. Lhe dou mais uma vez os parabéns. Agradeço muito a sua participação conosco todo esse tempo e, claro, mais uma vez agradeço o seu tempo hoje de dedicar esse espaço ao programa que a Monique tão eficientemente descobriu como fazer. Tá? Então, Coronel, me despeço do senhor, agradecendo mais uma vez, quero deixar um espaço para o senhor se despedir dos nossos telespectadores e ouvintes e agradecer do fundo do coração tudo que o senhor tem feito. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez as palavras, o carinho de sempre, da Ana Maria, a Monique também pela disponibilidade de sempre, né? Eu fiz o meu dever, né, minha obrigação, para o que eu fui preparado desde os 17 anos, como eu disse, eu sou um soldado, né, fui preparado para servir a população, mas quando você faz o que ama, né, o trabalho vira diversão, só que no meu caso, uma diversão com muita responsabilidade, porque um bom trabalho na minha pasta significa vidas salvas. E foi importante a senhora mencionar a questão do defesa civil nas escolas, primeiro porque foi através desse trabalho que nós conseguimos esses resultados inquestionáveis. Não é claro que é um trabalho com crianças, um trabalho de mudança cultural, portanto, de médio e longo prazo, para os próximos 20, 30 anos, as próximas gerações, mas que nós já estamos colhendo resultados no presente. Não digo apenas pelos prêmios nacionais, internacionais, reconhecimento da ONU, que nos deu os prêmios mais importantes do mundo para a defesa civil de Petrópolis. Hoje Petrópolis é considerada uma cidade resiliente no mundo pelas Nações Unidas. Ganhamos o prêmio Sasakawa, que é o prêmio mais importante de prevenção de desastres do planeta, também da ONU, e que reconheceu o defesa civil nas escolas de Petrópolis como uma estratégia alinhada internacionalmente à escola segura, escola resiliente, que é o trabalho que a ONU tem de prevenção de desastres nas escolas. Então, assim, é um motivo de muita felicidade e de muito orgulho, não apenas para mim, né? Não é apenas o pai falando orgulhoso do filho, mas com certeza para todos nós petropolitanos, né? Que temos hoje uma defesa civil de Petrópolis, um sistema municipal de defesa civil reconhecido internacionalmente e na vanguarda mundial. E quanto à continuidade, né? Essa foi uma das minhas preocupações desde que eu fui lá, que eu passei no concurso público internacional, fui ao Japão fazer uma pós-graduação representando Petrópolis no Brasil e ver de perto como funciona lá naquele país a questão de prevenção de desastres nas escolas e trouxe aqui para Petrópolis, para o Brasil, foi com a continuidade. Por isso que nós já começamos esse trabalho dialogando com o Conselho Municipal de Educação, foi aprovado por unanimidade, o Sindicato de Profissionais de Ensino foi aprovado por unanimidade, e criamos uma lei que foi aprovada por unanimidade também, por vereadores da oposição, da situação, enfim. Então, dona Ana Maria, eu peço para a senhora, como cidadã, mas como imprensa, e também para toda a sociedade, para que cobre a continuidade desse trabalho nas escolas, porque, antes de tudo, é uma lei municipal, é a Lei 7654, 3 de abril de 2018, regulamentada por decreto do prefeito Bernardo Rossi, decreto número 427, 29 de maio de 2018. Então, se é lei, tem que cumprir, tem que ter a sua continuidade. É isso aí, Coronel. Muito obrigada por mais essa explicação, tá? Foi uma forma muito eficiente do senhor se despedir, né? Deixando para nós essa obrigação cidadã de continuar o seu trabalho através da cobrança. Isso é cidadania, e isso é importante para nós. Muito obrigada, Coronel, que o senhor, depois do dia 31, continue essa sua jornada de êxitos e felicidade onde quer que o senhor esteja. Obrigada por tudo. E eu, como obrigado, agradeço também.
desejar um Feliz Natal, né, a todos. É isso aí. Obrigada, Coronel. Um feliz 2021 para vocês, para a família de vocês e para todos os telespectadores que são muitos, e desejar, né, sucesso também aos novos eleitos, ao futuro prefeito, aos futuros vereadores, né, ao meu sucessor, que eu ainda não sei quem é, mas também desejar sucesso, porque a partir de 1º de janeiro a cidade estará nas mãos dessas pessoas. Muito obrigada, Coronel. Boas palavras e até mais. Espero revê-lo em breve, tá? Fisicamente. Obrigada. Tchau. Agora, depois que o Coronel se despediu, eu também me despeço do programa de hoje, o dando por terminado. Até mais.